Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Franqueto e sejam bem-vindos ao canal Tarefa em Casa. Vamos para mais uma videoaula sobre as questões de física da prova do Senai, CGE 2162. Olho na tela e bons estudos! Pessoal, iniciando a videoaula, questão 47, prova CGE 2162 do Senai. Vou fazer a leitura da questão. Uma grandeza escalar está completamente definida pelo seu valor numérico e pela sua unidade de medida. Já uma grandeza vetorial, para ser bem definida, precisa, além do valor numérico e sua unidade, da direção e do sentido. A alternativa que apresenta um exemplo de grandeza escalar e um de grandeza vetorial, respectivamente, é: letra A, massa e peso; letra B, deslocamento e distância percorrida; letra C, velocidade e aceleração; letra D, comprimento e altura; e letra E, pressão e temperatura. Vamos analisar cada uma dessas grandezas dispostas nessas alternativas, ok? Então vamos lá, olha. Primeiro, massa. Quando se diz que uma pessoa ou um objeto tem uma massa de 50 kg, por exemplo, não há necessidade de nenhum complemento. A massa dessa pessoa ou desse objeto é de 50 kg e pronto. Então, massa é uma grandeza escalar, ela não precisa de complemento, certo? Peso. O peso é a força-peso, ela tem direção e sentido. A direção é vertical e o sentido é para o centro da Terra. Portanto, peso é uma grandeza vetorial, ela precisa de um complemento. Para onde está direcionada essa força-peso? Então, massa escalar, peso vetorial. Deslocamento. Quando nós falamos em deslocamento, qual é a direção desse deslocamento? Para onde que se está indo? Né? Observem que nesse caso nós podemos exemplificar da seguinte maneira: um automóvel ele se desloca no sentido bairro-centro ou centro-bairro e assim por diante. Então, deslocamento ele precisa de um complemento para onde que está sendo deslocado esse veículo, esse objeto, ok? Então, olha só, deslocamento é uma grandeza vetorial. Quando se faz a pergunta qual a distância que um carro percorreu, qual a distância que uma pessoa percorreu, a resposta é simples: 100 metros, 200 metros, 10 quilômetros, 30 quilômetros. Ou seja, ela não precisa de um complemento. Então, distância percorrida também é uma grandeza escalar. Outra grandeza é a velocidade. Quando um automóvel ele se move com uma certa velocidade, essa velocidade ela tem módulo, direção e sentido, né? Isso faz dela uma grandeza vetorial. O sinal da velocidade indica o seu sentido. No movimento progressivo, por exemplo, que é o movimento no sentido da trajetória, a velocidade é maior do que zero, ou seja, ela é positiva. Já no movimento retrógrado, que é no sentido contrário à trajetória, a velocidade ela é negativa, a velocidade é menor do que zero. Então, velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido. E a aceleração, essa outra grandeza, da mesma forma que a velocidade, ele tem direção e sentido além da intensidade. Então, olha só, quando um carro acelera, essa aceleração tem módulo, direção e sentido. O que faz de aceleração também uma grandeza vetorial. Então, a aceleração, além da intensidade, ela também tem direção e sentido. Portanto, a aceleração também é vetorial, certo? Ela é uma grandeza vetorial. O outro item é o comprimento. Quando se diz que uma rua tem 3.000 metros, 2.000 metros de comprimento, não importa nem o sentido e nem a direção. Basta dizer a medida do seu comprimento. Portanto, o comprimento é uma grandeza escalar, certo? Então, olha, comprimento é uma grandeza escalar. A altura, da mesma forma que o comprimento, ela também não precisa identificar para onde que é essa altura. Quando você diz que uma pessoa, por exemplo, tem 1,8 metros de altura, ou um objeto tem 3 metros de altura, um muro tem 2,5 metros de altura, não precisa dizer mais nada. Então, a altura ela é uma grandeza escalar também, ela não precisa de um complemento, ok?
O próximo item é a pressão. É muito comum confundir essa situação, né? Imagina, uma força sendo aplicada em uma placa. A placa faz uma pressão em uma superfície. Força é vetorial, ela tem sentido, direção e tem também intensidade. Já a pressão é apenas a relação entre a força e a área, ou seja, a pressão ela depende só da intensidade. A direção e o sentido é dada pela força aplicada sobre essa placa. Então, pressão é uma grandeza escalar. A última grandeza que nós temos aqui é a temperatura. Da mesma forma que altura e comprimento, quando você fala que está a 30 graus, você não precisa de um complemento, né? Ela não tem um sentido, uma direção. É só dizer 30 graus. Se essa temperatura for negativa, você vai dizer, olha, a temperatura está a menos 2 graus Celsius. Então, da mesma forma, ela não precisa de um complemento. Então, temperatura também é uma grandeza escalar, ok? Bom, então analisando essa lista de grandezas, a alternativa que apresenta uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial é a alternativa A, massa, que é uma grandeza escalar, e peso, que é uma grandeza vetorial. Observem que deslocamento ela é vetorial e não escalar. Então, olha só, velocidade é vetorial, comprimento é escalar, só que a altura também é escalar. Então, aqui também não dá para dizer que nós temos uma grandeza escalar e uma vetorial, respectivamente. Pressão e temperatura são grandezas escalares. Então, a pergunta é qual, né, dessas alternativas apresenta um exemplo de grandeza escalar e vetorial, respectivamente. Então, portanto, a alternativa correta aqui é a A, massa e peso. Beleza? Pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre as questões de física da prova do Senai, CGE 2162. Espero ter colaborado para sanar as dúvidas de vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem e divulguem o canal Tarefa em Casa em suas redes sociais. Para você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe para depois e não esqueça de habilitar o sinalizador para ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem aqui no canal Tarefa em Casa, beleza? Eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!